Saudações, sejam bem-vindos. Este vídeo vem a pedido do canal da Suíça. Desde já agradecer pela visualização dos meus vídeos e pelos comentários ou mesmo elogios. Para você que não é inscrito no canal, subscreva, ativa o sino de notificações, faça como a Suzy. Se tiveres algum assunto, agradeço que comente na descrição do vídeo. Então, sem mais demora, vamos resolver aqui o exame de matemática de admissão 2019 aos institutos técnicos do ensino técnico profissional. Então, número 1, o que é que nós temos? Qual dos números seguintes é igual a 100 elevado a 50 vezes 100 elevado a 2? Okay. Aqui o que é que nós estamos a ver? Estamos a ver que temos uma certa multiplicação de potências, onde nós temos aqui duas potências. Numa potência, nós sabemos que sempre temos, numa potência nós temos uma base, neste caso o C é a base, e temos um expoente. O expoente significa o número de vezes que a base se repete. Este número que fica aqui em cima chama-se expoente, multiplicado por 100 elevado a 2. Então, o que acontece aqui? Aqui nós temos multiplicação. Estamos a ver que as bases são iguais, 100, 100. Então, temos multiplicação de potências com a mesma base e expoentes diferentes. Quando temos multiplicação de potências com mesmas bases e expoentes diferentes, o que a gente faz? A gente resolve mantendo a base e adicionando os expoentes. Então, neste caso, o que será? Deixa aqui só escrever. Nesse caso, será 100 elevado a 50 vezes 100 elevado a 2. Então, já dissemos que operações com potência, oitava classe. Então, o que acontece? Mantém-se a base e adiciona os expoentes. Então, vai ser 50 mais 2. Então, isso será igual a 100 elevado a 50 mais 2 dá 52. Esta aqui é a opção correta. É a opção da linha A. A linha A temos aqui 100 elevado a 52. Então, é a nossa opção correta. Opção A. Seguir, o que é que nós temos? A seguir, o que é que nós temos? Número 2. O que é que nós temos no número 2? No número 2 nós temos o seguinte. O número 0,25 escreve-se em forma de fração da seguinte maneira. Então, nós queremos escrever o 0,25 em forma de fração. Então, deixa eu só escrever aqui o 0,25. Então, o 0,25 está aqui. Então, eu quero escrever isto em forma de fração. Para escrever um número em forma de fração, basta olhar o número decimal e identificar quantas casas decimais existem. Casas decimais significam números que aparecem depois da vírgula. Então, aqui eu tenho quantos números depois da vírgula? Tenho dois números, 2 e 5. Ou seja, 25 está depois da vírgula. Então, tenho dois algarismos, 2 e 5. Então, se eu tenho 2 e 5, significa que este vai ser uma fração com denominador 100. Então, o 100 vai ser o denominador porque tem duas casas decimais. Tem dois zeros. Então, vai ser
100, o denominador. E o numerador vai ser o número que aparece depois da vírgula. Nesse caso é 25, então vai ser 25. Então fica 25 sobre 100. Então, esse 25 sobre 100 pode aparecer simplificado aí nas opções. Pode aparecer simplificado. Porque o 25 podemos dividir, simplificar o 25 pelo próprio 25, não é? Que vai nos dar 1. Podemos dividir o 100 por 25, que dá 4. 100 por 25 dá 4. 25 por 25 dá 1. Então, 1 sobre 4. Neste caso é a opção A. Opção A. Opção A, vamos lá ver aqui. Opção A é a opção correta. Número 3. Número 3, vamos lá ler o que é que tem no número 3. O inverso de 1,5 também é um número decimal. Então, sendo um número decimal e precisarmos do seu inverso, só podemos transformar este para um número fracionário e inverter. Inverter seria o quê? Pegar o numerador, passar a ser denominador, denominador, passar a ser numerador. Então, quero o inverso de 1,5. Então, como é que eu vou achar o inverso de 1,5? Quero o inverso de 1,5. Então, só posso escrever aqui 1,5. O inverso, para achar o inverso, transformava este aqui para um número decimal. Então, aqui o que é que eu faria? Tenho quantos números depois da vírgula? Depois da vírgula eu só tenho um número. O número que eu tenho aqui é 1,5. Então, eu imagino um número sem vírgula, não é? Passa a ser o meu numerador, o número sem vírgula. Passa a ser o meu numerador. Então, como este tem uma casa decimal, ou seja, um número depois da vírgula, o seu denominador será 10. Então, o inverso, vamos inverter. Este passa para cima e este passa para baixo. Então, aí vamos ter no inverso. Então, o inverso seria 10 sobre 15. Acho que também pode aparecer simplificado, mas neste caso não aparece simplificado. Que é a nossa opção. Não, aparece sim simplificado. Aparece simplificado. Vamos lá aqui simplificar. Simplificar isto, vamos dividir podemos dividir por 5 por 5. Então, dividir no 10 por 5 dá 2. E o 15 por 5 dá 3. Então, 2 sobre 3. Também opção A. Muitos A's aqui. Opção A. Opção A. Acho que já vou começar a escolher qualquer opção A aqui. Estou a ver que já há muitos A's. Número 4, vamos lá ver o número 4, o que é que vem no número 4? O valor, a expressão que representa o perímetro de um retângulo é o perímetro de um retângulo. Bom, essa é uma questão de ter que apenas decorar as formas, não é? Apenas ter que decorar as formas. Desculpa, tive que pausar aqui um pouco o vídeo. É que estou um pouco constipado e está sempre aí a incomodar. Então, a expressão que representa o perímetro de um retângulo é... Então, essa é uma questão de conhecer as formas da 7ª classe, mas nós já sabemos que o perímetro de um retângulo, o perímetro do retângulo é igual a 2 vezes comprimento mais largura, não é? Então, sabemos nós que a multiplicação goza da propriedade comutativa. Então, é normal encontrar esta fórmula assim.
comprimento mais largura vezes 2. Ou ainda, nesta forma, aplicar-se a propriedade distributiva. Não é? Então, que seria pegar o 2, multiplicar com o comprimento e voltar a pegar o 2, multiplicar com a largura. Então, poderia também encontrar esta fórmula assim. 2 vezes C mais 2 vezes L. Também é válido. Então, vamos ver qual dessas três fórmulas nós encontramos aqui. No número 4. No número 4, nós encontramos a segunda, como eu já havia dito. É igual, entre parênteses, comprimento mais largura vezes 2. Então, é o que está aqui. Comprimento mais largura vezes 2. Então, a opção correta é a opção B. Opção B. Opção B. Opção B. Então, número 5. Número 5. O valor da expressão. Essa expressão que nem vou ler. Muito estranha mesmo. Para x é igual a 1 sobre 2 é... Não, aqui o que é que nós vamos fazer? Nós já temos o valor de x aqui. Se formos a ver aqui no último denominador, nós temos o x. Não, vamos ter que substituir. Vamos ter que substituir pelo valor de x que nos dão ali no exercício. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós já sabemos que temos aquela propriedade da fração que a divisão de duas frações. Podemos transformar para multiplicação invertendo a segunda fração. Então, é o que mais vai funcionar aqui. Então, deixa só eu escrever aqui. Só para não errar aqui. Então, ficaria com 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 mais 1 aqui, 1 mais x. Então, resolvendo aqui, o que eu teria? Isto será igual a este 1 aqui, mais... Vamos lá. Mais 1 mais... Senão ainda vou escrever muitos 1 aqui. 1 mais... Então aqui eu tenho x. Vou substituir por 1 sobre 2. Então, aqui o que eu tenho? Só esta parte de baixo aqui. Só essa parte de baixo aqui eu tenho soma de frações. E essas frações eu tenho denominadores diferentes. Então, terei que achar o MMC. Então, achando o MMC, daqui eu teria 2, não é? Então, vou multiplicar isto por isto, vou ter... O que é que eu teria aqui? Teria 1 mais 1 sobre 1 mais... Então aqui o que eu vou ter? Vou ter este por este, vou ter 2 mais 1. Tudo isto sobre 2. Então vou adicionar este e este. Vou ficar com 1 mais 1 sobre 1 sobre 3 sobre 2. Aqui 1, aqui ainda há mais 1 extra. Então, o que eu vou fazer aqui? Tenho a divisão desta fração aqui. Talvez esteja aqui a escrever mal os uns. Mas eu tenho a divisão desta fração aqui, esta aqui de baixo. Então, vou inverter este 3
sobre 2 a multiplicar com 1. Então, vou ficar com o quê? Vou ficar com este primeiro 1. 1 mais 1 sobre este 1 aqui vai passar a ser multiplicado por 2 sobre 3, não é? Eu ainda tenho este 1 aqui. Não, vou multiplicar este por este, vou ter 2 sobre 3. Então, vou ficar com 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 mais 2 sobre 3. Então, vou achar a MMC aqui também. Desculpa, aqui não estava visível. Vou achar a MMC aqui também. Achando o MMC disto aqui, vou multiplicar aqui este por este. Vou ter 3 mais 2 sobre 3. Então, vou ter 3 vou ter aqui 1 sobre 1 mais 1 sobre 2 mais 3 sobre 3. Pelo MMC aí que fiz. Então, isto vai ser igual a quê? Vai ser igual a 1 sobre 1 mais 1 sobre 5 sobre 3. Então, a mesma regra que usei lá, vou usar aqui. Vou inverter este aqui para passar a multiplicar com este. E terei 1 sobre 1 mais 1 vezes 3 sobre 5. Então, isso vai me dar 1 sobre 1 mais 3 sobre 5. Então, vou achar o mesmo C para este aqui também. Então, aqui eu vou colocar 5. Vou colocar 5. Então, vou colocar 5 aqui, eu vou achar o que é que eu terei. Terei 1 sobre 5 mais 3 sobre 5. Então, isto vai ser igual a 1 sobre 5 mais 3 dá 8 sobre 5. Então, também eu vou fazer a mesma coisa, vou inverter. Ficaria com 1 vezes 5 sobre 8. Então, isso multiplicando daria 5 sobre 8. Então, 5 sobre 8 é a opção correta. Então, deixa aqui subir. 5 sobre 8 é a opção C. Opção C. É a nossa opção correta. Então, dando continuidade aqui. Lá. A diferença, número 6. A diferença entre 5 unidades com o simétrico de 3 é 5 unidades. A diferença, já havíamos dito que a diferença é subtração, ou seja, menos. A diferença entre 5 unidades, então, vamos escrever aqui 5 unidades. 5 unidades
Deixa-me só aqui escrever. A diferença entre 5 unidades. 5 unidades com a diferença entre 5 unidades com simétrico de 3. É isso. Com um simétrico de 3. Simétrico nós já dissemos que simétrico de 3 vai ser menos 3. E o simétrico de menos 3 é 3. Então é só a troca de sinais. Né? Então, simétrico de menos 3. Não, simétrico de 3. Então, simétrico de 3 é menos 3. Então, aqui o que é que nós vamos ter? Vamos ter 5 menos menos 3. 5 menos menos 3. Então, vamos multiplicar. Menos e menos vai dar mais. Então, teremos 5 mais 3. Isto vai ser 8. Então, a opção correta é a opção D. D. Então, D é a opção correta. D é a opção correta. Número 7. Número 7, o que é que nós temos? O dobro de um número primo é um número... Não, o dobro de um número primo. Dobro sabemos que é pegar o número multiplicado por 2. Nós sabemos que todo número multiplicado por 2, o resultado sempre vai ser divisível por 2. Não, se um número é divisível por 2, significa que este é par. Não é? Este é par. Então, o dobro de um número primo vai ser um número par. Opção C. Opção C, um número par. Vamos lá dar aqui exemplo do número primo. Exemplo do número primo, vamos dar dois exemplos somente. 2 é um número primo. Então, o dobro é multiplicar o 2 por 2. O 2 por 2 seria 4. 4 é par. Okay? Porque é divisível por 2. Quer dizer, se este número é multiplicado por 2, o seu resultado é divisível por 2. E se o número é divisível por 2, então significa que ele é par. Outro exemplo de número primo é 3. O 3 vou multiplicar por 2, vai ser 6. 6 é um número par. Não é? Então, este aqui é o espírito. Número 8. Número 8. Num círculo de raio R, seja D o diâmetro, P o perímetro, A área. Qual das seguintes igualdades não é verdadeira? Quero saber qual das seguintes igualdades não é verdadeira. O que nós sabemos sobre a área do círculo, perímetro do círculo e do diâmetro? O que nós sabemos? Nós sabemos que a área, não é? Queremos saber qual das opções não é verdadeira. Sabemos que a área é igual a π vezes raio ao quadrado. E sabemos que o perímetro é igual a 2 vezes π vezes o raio. Sabemos também que o diâmetro é 2 vezes o raio, não é? É 2 vezes o raio. Então, nós temos aqui essas opções. Vamos lá analisar. Área, olha A, temos área sobre raio ao quadrado é igual a π. Esta opção é verdadeira, sim, porque nós sabemos que a área é igual a raio vezes π. Aqui teríamos que fazer o produto dos meios igual ao produto dos extremos, não é? Produto dos meios igual ao produto dos extremos, esta forma estaria correta. Esta aqui, área, a opção que não é correta é a opção B, pois nós temos a área e temos 2, porque vamos lá analisar a linha A. A linha A, a forma da área é esta aqui, não é? Então, aqui o que é que nós fizemos? Aqui tem o π, quer dizer que isolaram o π, logo ficou π é igual, ok? O raio ao quadrado está a multiplicar, não é? Então vai passar a dividir, então fica A sobre R ao quadrado. Então esta forma está correta, que é a que aparece na linha A. Da linha B, o que é que nós temos? Temos a mesma fórmula, não é? Só que aí já está errado, porque é 2R. Então, quando que tinha que ser R ao quadrado. Então, B é que é.
a opção que não é verdadeira, mas para nós é a correta. Não é? É isso. Então, número 9, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Isso é simples. Então, nós sabemos que um quadrilátero, para ser quadrilátero, o nome já nos diz alguma coisa, quadrilátero. Não é? Quadrilátero. Exemplo de um quadrilátero, o quadrado é o quadrilátero. Quadrilátero tem 4 lados. Não é? Então, nós sabemos que no quadrado aqui nós temos um ângulo reto, outro ângulo reto e outro ângulo reto. O ângulo reto nós sabemos que mede 90 graus. Então, 90 mais 90, 180, mais 90, mais 90, 180. 180 mais 180 dá 360. Um retângulo, por exemplo. Um retângulo é um quadrilátero. Então, vamos ter 90, 90, 90, 90. 90 mais 90, 180. 180 mais 180 dá 360. Então, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360. Não é? A soma dos ângulos internos. Então, número 10. O que nós temos no número 10? A soma de dois números é 35. A soma de dois números. Então, nós não conhecemos esses tais dois números. Podemos chamar de x e y. A soma de dois números é 35. Então, o que estão a nos dizer aqui? Estão a nos dizer que a soma de dois números é 35. Então, podemos... A soma de dois números é 35. A soma de dois números é 35. Soma. Então, estamos a falar daqui da adição. A soma de dois números é 35. Então, estamos a falar de que nós não conhecemos esses números. Podemos chamar de x mais y. É igual a 30 e 35. Não é obrigatório que seja x e y, né? Não, são dois números conhecidos, então a soma é 35. E ainda acrescentam, um deles é maior que o outro 5 unidades. Quer dizer que um dos números é maior que o outro em 5 unidades. Ou seja, que a diferença entre eles dois é de 5. Não é? Então podemos fazer o seguinte. Podemos dizer que x menos y é igual a 5. É a diferença dos dois. Não é? Então aqui já temos um sistema de equações que poderemos resolver da seguinte forma. Ou, se não quiser ir por isso, podemos olhar também para as opções, não é? Porque nós já temos aí. Estamos a dizer que a soma deles é 35. Vamos já olhar para o que temos na linha A. A soma é 35. 5 mais 30 dá 35. Sim, dá 35. Então, estamos a ver que a soma deu 35. Mas será que a diferença deles será 5? 30 menos 5. A diferença não é de 5. Então, A não é a opção correta. B. A soma deles será que vai dar 35? 10 mais 25 dá 35. Mas será que a diferença deles é de 5? 25 menos 10. 25 menos 10 dá 15. Então a diferença deles não é de 5. Vamos lá olhar para C. Para C, 12 mais 17 dá 35. Sim, dá 35. A diferença deles é de 5. Vamos lá ver. Será que a diferença deles é de 5? Dá 35.
Não dá 35. Não dá 35. 12 mais 17 não dá 35. Isso dá 39. Dá 39, porém a diferença deles é de 5. Vamos olhar para D. D temos 5, 15 mais 20. 15 mais 20 dá 35. 15 mais 20 dá 35. A diferença deles será que dá 5? Sim, dá 5. De 15 para 20 só falta 5. Então, D é a opção correta. Poderemos fazer desta forma ou, continuando, esta que deixamos aqui, que seria o sistema de equação a duas incógnitas. Então, poderia isolar uma das incógnitas usando o método de substituição. Seria x é igual a 35 menos y. Então, vou substituir aqui na equação de baixo. Teria o que da equação de baixo? Teria 35 menos y, que é igual a 5. Então, o que eu teria aqui? Vou manter a equação de cima. A de baixo eu teria... Vou isolar o y, não é? O que não é y mando para o segundo membro. Então, ficaria com menos y é igual a 5. O 35 tem sinal positivo, passa com sinal negativo, menos 35. Então, vou manter aqui de cima. Então, tenho menos y vai dar menos 2y. Vai dar menos 2y. Então, será menos 2y. 5 menos 35 será igual a menos 30. Não é? Será igual a menos 30. Então, vou isolar o y aqui. O menos 2 passa a dividir. Então, ficaria com... Vou ficar aqui com y é igual a menos 30 sobre menos 2. Então, y é igual a quê? Y é igual a menos 30 dividido por menos 2 vai dar 15. Então, já tenho o valor de y, posso substituir lá em cima. Então, vou ter x é igual a 35 menos 15. Vou manter aqui embaixo. Então, x vai ser igual a quê? Vai ser igual a 35 menos 15, vai dar 20. X é igual a 20. Y é igual a 15, tal como já havíamos dito ali. Então, a soma deles dá 35 e a diferença dá 5. Vamos dar continuidade. Número 11. Num parque de estacionamento. Num parque de estacionamento há carros e motos, no total de 158 rodas e 57 veículos. Quantas motos há? Então, é simples. Nós sabemos que no total há 158 rodas e 57 veículos. Então, quero saber quantas motos existem. Então, como é que eu vou fazer isto? É simples. Então, nós sabemos que o somatório dos veículos existentes é de... O somatório dos veículos existentes é de 57. Então, nós não sabemos qual é moto, qual é veículo. Então, podemos chamar de x e y. Então, nós sabemos que pegando motos motos e carros. A única coisa que nós sabemos é que se formos a pegar motos, não é? Estou a falar de x mais y.
é igual a 57. Esse é o número total de veículos. Então, número total de rodas, dessa vez que um carro tem 4 rodas. Então, podemos escolher o X como carro. Então, vamos fazer 4x mais 2y. Moto tem 2 rodas. É igual a 158 rodas. Então, vamos usar aqui o método de substituição. Vamos isolar uma das incógnitas. Neste caso, vou isolar aqui o x. Então, vou ficar com x é igual a 57 menos y. Então, vou substituir aqui. Vou ter 4, abrir parênteses, 57 menos y mais 2y é igual a 158. Então, aqui vou manter a equação de cima. Então, vou multiplicar isto por isto. Vou multiplicar 4 por 7 dá 28. Então, fico com 8, vai 2. Isto por 4 por 5 dá 20. Mais 2 dá 22. Menos 4y mais 2y é igual a 158. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, vamos isolar o y. Então, vamos ficar com menos 4y mais 2y é igual a 158 menos 228. Então, vamos ver quando é que dá a diferença disto. A diferença disto a diferença de 158 com 228. Isto vai dar 70. Então fica menos 4y mais 2 vai dar menos 2y é igual a menos 70. Então o y será igual a quê? Será igual a menos 70 sobre menos 2. Isso será igual a 35. Então nós já havíamos dito que o y é aquele que tem 2, não é? Que é aqui, 2. Então o y é motorizado. Então motorizadas saíram 35. 35 motorizado. Então a opção correta é a opção D. Então eu vou ficar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Darei continuidade no outro vídeo. A todos que assistem ao meu canal, muito obrigado. Qualquer dúvida, façam como a Suzy, comentem na descrição do vídeo. Não deixem de dar like. Os que não são inscritos, subscrevam-se no canal e ativem o sininho de notificações para que sejam atualizados caso haja algum vídeo novo no canal. A todos, um feliz ano novo. Nada de excesso. Obrigado, até mais. Tchau.